Olá, o Entrevistas dessa semana tem como convidada a intérprete de Libras, Priscila Simões. Seja bem-vinda. Obrigada, Caio. Obrigada por essa oportunidade dessa entrevista para divulgarmos esse assunto tão importante e atual. E o tema dessa semana é Libras. Priscila, como que você tomou gosto por esse tema? É um pouco engraçado até a minha história com a Libras, com a língua de sinais. Eu tenho uma tia materna que é surda de nascença e morou conosco quando nós éramos crianças, eu e mais 3 irmãos. Então a aprendizagem com a língua de sinais aconteceu de maneira mais natural, como uma criança aprende uma língua nova. Eu e meus irmãos aprendemos com ela, porque diversas vezes ela ficou de babá, né? E aprendemos a língua de sinais, sem imaginar que um dia isso viraria nossa profissão. Hoje nós 4 trabalhamos como intérpretes de Libras na instituição de ensino superior, 3 irmãos, eu e mais 2 na mesma instituição, e uma irmã em outra instituição, mas também de ensino superior. E trabalhamos como intérprete, sobrevivemos dessa profissão mesmo já há algum tempo. Priscila, e a Libras, né? Em relação à história, como ela começou? Começou no Brasil? Começou em outro país? Bom, a língua de sinais brasileira, Libras, deriva da língua de sinais francesa. E isso já há muito tempo atrás, assim como o português, né, dos portugueses, de colonização. Então a língua de sinais também deriva de um país da Europa, que é a França. A gramática, a estrutura da língua de sinais é totalmente diferente e independente do português. É muito comum as pessoas confundirem isso ali, que são apenas gestos, ou mímica, ou um código que ajuda a pessoa surda, por não ouvir o português, a entender o português. Mas, na verdade, é uma língua estruturada, com gramática, com nível fonológico, morfológico, sintático, completamente independente do português e diferente do português. A língua de sinais é a primeira língua, a língua natural da comunidade surda, usada por essa comunidade, e o português, no caso do Brasil, é a segunda língua deles, na modalidade escrita e alguns oralismo. Então, a língua de sinais, a história dela é como uma língua oral, como qualquer outra, uma história antiga, quando houve necessidade de um surdo encontrou o outro e precisou se comunicar, precisou conversar. Então, essa língua existe já há muito tempo. E a questão da qualificação profissional? Existe um centro para o pessoal se preparar? Para você trabalhar como intérprete, tradutor dessa língua, hoje existe o curso de letras, Libras, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi pioneira no país, né, nesse curso, e na modalidade à distância, com vários polos no Brasil todo, e que vários intérpretes são formados nessa área. Quem não tem a formação específica de graduação, pode fazer o ProLibras, que é uma prova de proficiência na língua de sinais, realizada pelo MEC, também a nível nacional, e que cada estado na capital faz a sua prova de proficiência. Mas existem cursos de federação dos surdos, de associação dos surdos das cidades, né? Em Curitiba a gente tem a Federação dos Surdos, que é a FENIS, no centro de Curitiba, tem o site da FENIS que pode ser consultado e oferece vários cursos. Igreja, escola estadual tem o centro de línguas agora, a língua de sinais, como uma opção, como inglês, espanhol, tem também a Libras, em que a pessoa pode estudar e começar aí o seu aprendizado. E essa obrigatoriedade que existe nos cursos de licenciatura de ter essa disciplina de Libras? A língua de sinais foi regulamentada desde 2002, numa lei nacional, e o decreto de 2005, 5626, que regulamenta essa lei, prevê então que a língua de sinais seja uma disciplina obrigatória dos cursos de licenciatura e dos cursos de fonoaudiologia, com o objetivo da inclusão, de poder atender esses alunos que frequentam agora a escola inclusiva. Na minha opinião, é um começo muito bom, a ideia é bem interessante, mas a carga horária dessa disciplina no curso de licenciatura ainda não é o suficiente para você ter o domínio da língua, mas é um primeiro contato e que aí depende de cada pessoa, do seu interesse. Mas você acredita que o professor na sala ele vai conseguir atender esses alunos com esse mínimo ou é difícil? É complicado, porque não tanto pelo domínio da língua, mas na medida em que ele tem os outros alunos ouvintes e tem um aluno surdo, por exemplo, na sala de aula. Não pode, ao mesmo tempo, falar o português e sinalizar para esse surdo. Ele pode dar um atendimento personalizado depois da aula, mas as duas línguas realizadas ao mesmo tempo não é o ideal.
E o mercado de trabalho, como que está nessa área? Para o intérprete, hoje há muito mercado de trabalho. Então, por conta da obrigatoriedade, como o decreto veio para obrigar, né, por força de lei, que haja a acessibilidade de informação para essas pessoas surdas, na área educacional existe muita demanda. Então, a gente está com falta de mão de obra aí no mercado, precisando mesmo de mais pessoas que aprendam língua de sinais, queiram trabalhar nessa área, para poder trabalhar, porque os estudos estão aparecendo mais, estão querendo estudar, estão fazendo faculdade, curso, e precisam de intérprete para poder ter garantido essa acessibilidade à informação. Priscila, a diferença entre o Braille e Libras seria basicamente a questão tátil e visual ou seria outra questão? É muito comum as pessoas confundirem, mas o Braille não tem nada a ver com a língua de sinais. O Braille é um código, um sistema tátil do alfabeto da língua portuguesa, em que a criança séria, deficiente visual, aprende a se alfabetiza e tem acesso à escrita. A língua de sinais, ela não tem nada a ver com o português. Ela tem empréstimos linguísticos, né, do português, o alfabeto manual e vários outros itens, mas ela é feita no espaço, é uma língua de modalidade visual e espacial e independente do português. Então, ela não é um código, é sempre uma língua separada da língua portuguesa. E o Braille não, né? O Braille é português, só que é feito de um código diferente, mais para acessibilidade tátil. Hoje se fala muito, né, sobre essa questão surdez. Surdo, mudo, deficiente auditivo, o que seria o termo mais adequado? É muito polêmico. A comunidade surda hoje prefere ser chamada de surdo mesmo, pessoa surda, por se dizer que tem uma cultura diferente no que diz no aspecto linguístico, então é uma minoria linguística. Prefere ser surdo do que deficiente auditivo, porque entende que a palavra deficiente auditivo seja mais pejorativa do que o surdo. Mudo nunca, surdo mudo não existe. Mudo é uma pessoa que nasceu com problema ou adquiriu durante a vida um problema no aparelho fonador ou na produção de fala. O surdo talvez não oralizado, ele não produz o português, a fala, mas ele tem sons, ele produz barulhos, ele chama, ele grita, ele se expressa com voz e por diversos motivos, não teve reabilitação fonoaudiológica, não tem resíduo auditivo nenhum e acabou não produzindo fala. Mas ele não é mudo, porque ele tem som, o aparelho fonador dele é intacto, ele não fala porque não ouve. Então é muito comum as pessoas confundirem, mas a comunidade é surda, então é surdo, não deficiente auditivo, porque deficiente auditivo é mais na área médica, reabilitação, patologia, eles preferem mais como minoria linguística. E nesses anos que você vem trabalhando, desempenhando esse trabalho, né, quais foram os desafios que você enfrentou? São vários desafios, né? Hoje em dia tem melhorado cada vez mais por causa dos decretos, da lei que regulamenta. E a profissão de intérprete, por exemplo, da lei que regulamenta essa profissão de 2010, então é tudo muito recente. As conquistas são pequenas, mas diárias. Então, os desafios acontecem mais assim, como eu trabalho no ambiente educacional, dentro da sala de aula, o desafio mesmo é da inclusão. Não é só um problema dos surdos, mas um problema da inclusão em geral, da pessoa com necessidade especial, necessidade educacional especial. Mas o desafio diário de você trabalhar com uma segunda língua, a língua de sinais ser encarada como uma língua mesmo, com status de língua e não ser sujeito ao português, inferior ao português, isso é um desafio também, de que as pessoas conheçam a língua de sinais e entendam e aceitem essa língua de sinais como língua mesmo, como aceitam o português. O desafio também é que a comunidade surda tenha mais espaço, conquiste mais seu espaço no mercado de trabalho, e exerça sua cidadania mesmo como uma pessoa sem deficiência. Mas existem algumas curiosidades que você vivenciou já? Várias curiosidades, por exemplo, várias vezes já fui confundida dentro da sala de aula como parente do aluno,
por estar ali ajudando, fazendo o processo. Algumas pessoas me perguntam muito como eu entrei nessa área, porque é muito comum que a maioria dos intérpretes tenha alguém na família, e por isso começou assim, mas hoje em dia já existe intérprete que começou por formação mesmo, de curso superior, como qualquer outra profissão. E é curioso mesmo as pessoas acharem assim, que a gente está ali como voluntário, que é um trabalho de caridade, por exemplo. Confundem muito. No começo eu fiz muito trabalho voluntário e até hoje as pessoas ainda confundem. Você vem aqui, você faz o trabalho de acho tão bonito o seu trabalho, é voluntariado, é uma caridade, você pertence a alguma igreja, alguma coisa assim, né? Então isso é muito curioso, as pessoas ainda não encararem esse trabalho como uma profissão mesmo, e que hoje é uma profissão. Você tocou num tema interessante. Hoje, muitas igrejas estão lutando para inserir essa comunidade dentro dela, né? Pode até soar como redundante. Comunidade, comunidade. Deveria ser só uma comunidade. A própria palavra igreja já tem o sentido de comunidade. Uma aglomeração de pessoas em torno de um ideal. Mas como você percebe isso? Na verdade, eu comecei a interpretar na igreja que eu frequentava, conforme a necessidade, algumas pessoas começaram a frequentar, pessoas surdas, e como no momento lá da reunião, como eu queria ter acesso à informação, eu comecei a interpretar, assim, primeiro só para 1, para 2, e assim foi aumentando, até que frequentei um grupo bem grande mesmo de surdos numa igreja, e eu acho importante, é um trabalho importante, porque em qualquer outro setor da sociedade, na igreja também eles têm direito a participar. E eu acho que toda igreja, independente de religião, nome de igreja, deveria ter um serviço assim para atender essas pessoas com deficiência. Se alguém quiser fazer contato com você, como faz? Pode mandar um e-mail, meu e-mail é priscilainterprete@gmail.com, sem acento, intérprete, né? E posso responder qualquer pergunta, curiosidade que queira saber dessa área. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você pelo convite.